Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Como um barco navegando em alto mar, onde a calma é bonança, às vezes se vê, mas tormenta é procela. Estou sempre a esperar é o oceano atravessar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. A viagem pro céu é qual ondas no mar, mas confiando em meu mestre, espero chegar lá no porto celeste. Então vou descansar, onde a praia já posso avistar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Comandando meu barco está meu Jesus. Se vier a tormenta, não vou me assustar. O piloto que é firme meu barco conduz, faz o vento e o mar se aquietar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ouvintes, pensemos um pouquinho sobre este segredo da revelação no sangue de Jesus Cristo. A confiança, a fé no sangue foi uma revelação dada por Deus a Abel, e esta foi a razão dele ter oferecido maior sacrifício do que Caim. Vale a pena notarmos que quando Abel ofereceu um cordeiro, ofereceu sangue no seu sacrifício, não havia sobre ele uma lei que obrigava aquilo, como posteriormente veio a lei através de Moisés. Aquilo foi por divina revelação. Aquilo partiu do seu próprio coração, de dentro para fora. Isso nos recomenda um verdadeiro cristianismo. Isso nos recomenda ser verdadeiros cristãos. Por quê? Somente esta fé dada por Deus, através do Espírito Santo, pode nos salvar. Porque o que nos salva, propriamente, não é o sangue, mas sim a fé no sangue de Jesus Cristo. Pela fé sois salvos. E esta fé neste sangue nos leva a permanecer dia e noite limpos diante de Deus. Existiria alguma razão para estarmos com roupas sujas, imundas, quando temos sabão e água em casa? Não. Não há motivo, não há razão para estas crianças viverem constantemente sujas, esta mulher, este homem, uma vez que temos com que lavar os nossos corpos e as nossas roupas. O homem não está obrigado a andar sujo com a roupa suja. Também não estamos obrigados a sermos imundos, pecadores imundos, sujos diante de Deus, uma vez que nos foi dado o cloro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Por isso esta Bíblia diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Nós encontramos o registro sobre a fé de Abel na mesma carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A semente que estava em Abel era uma semente original. Ele era, de fato, filho de Adão, uma semente original de Deus, uma criação original de Deus. Porém, Caim, não. Caim era filho do maligno, da serpente. Jesus pregou a semente da serpente. E ele, o próprio Jesus Cristo, a identificou aqui na terra. Ele nunca chamou meretrizes, ladrões de raça de víboras, de serpente, mas chamou os teólogos de então, os líderes religiosos, homens que nunca tinham matado, nem roubado, nem prostituído, não tinham vícios, eram homens impecáveis. E Jesus disse para eles: vós sois filhos do diabo, serpentes, sementes da serpente, raça de víbora.
Jesus os identificou. E na parábola do joio e do trigo, Jesus mais uma vez prega claramente a semente da serpente, a semente do reino de Deus. Ele diz que quem semeou o joio foi o maligno, quem semeou Caim foi o maligno. Portanto, o seu sacrifício, embora sendo mais belo, mais bonito do que o de Abel, não agradou a Deus. Abel ofereceu um sacrifício horrendo, um cordeirinho trêmulo morrendo ali, se esvaindo em sangue. Mas aquilo combinou de fato com o plano da redenção. Porque o pecado não era propriamente verduras, frutas, para enfeitar um altar, como o de Caim. O pecado era sangue. E sem sangue não poderia haver remissão. A Bíblia diz, sem sangue não há remissão. Agora, quem instruiu isto a Abel? Quem orientou isto a Abel? Quem ensinou isto? Aquele irmão amado, ele não foi para nenhuma escola de pensamento acerca de Deus, acerca da salvação. Isto foi a semente que estava nele. Foi a semente que estava nele, que pôde sintonizar o seu sacrifício com o plano de Deus, porque Deus houvera permitido a queda para expressar atributos que estavam em si, mas nenhuma de suas sementes se perderia. Jesus disse que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Nenhuma semente eleita se perde. A esta semente maligna ainda é proposta uma salvação comum. Não resta dúvida, porque Deus quer que todos se arrependam e todos se salvem. Mas por que não se arrependem? E por que não voltam para Deus? Deus não disse para Caim isto? O que Deus disse para Caim? Por que caiu o teu semblante? Que mal fez o teu irmão para você, para contigo? Caim deveria ter se revoltado contra Deus e não contra Abel. Mas a semente que estava em Caim sabia que não podia, de maneira alguma, tocar em Deus. Então lançou-se contra a semente de Deus, a criatura de Deus. Satanás, não podendo com Deus, se lança contra os seus filhos. Mas só através de um meio, Satanás pode nos abafar, pode nos prender em suas prisões, em suas garras, é através do pecado. Mas está escrito, ficou prometido, que Jesus Cristo, a semente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente, esmagando a cabeça da serpente. Logicamente, todo o seu corpo pereceria. Isso quer dizer, todas as suas sementes pereceriam, desapareceriam do mapa. E é o que vai acontecer um dia deste. Sim, assim que Deus introduzir o milênio na terra, e logo vier o julgamento do trono branco, essa serpente será lançada no lago de fogo, com todos os seus anjos, com todos os seus súditos, com toda a sua semente, e desaparecerá do mapa universal, de todo o canto do universo, de todo o infinito,
qualquer possibilidade de mal, qualquer possibilidade de pecado, porque Deus já expressou seus atributos e saiu mais uma vez para a eternidade, de eternidade em eternidade, vitorioso. Satanás não conseguiu manter essa cabeça, que é Cristo, sob a sepultura, sob a terra, no inferno, na sepultura. Ele ressuscitou, venceu a morte, para que o seu corpo não perecesse. Ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e este corpo não pode perecer, porque a cabeça não foi esmagada. Ele foi, na verdade, moído pelas nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas transgressões, tomou sobre si os nossos pecados para lançá-los como um verdadeiro coro de Deus sobre a sua fonte de origem, que é Satanás. Por isso é que o corpo de Jesus não perecerá. Ele venceu a Satanás. E se ele venceu a Satanás, o seu corpo venceu e pode perfeitamente se manter limpo. Você sabe uma coisa que pode te chamar a atenção nesta hora? O homem pecador, que não tem se identificado com o sacrifício de Jesus Cristo, pela fé neste sangue, ele não peca, porque ele é um pecador. Isto é estranho, mas é verdade. Você põe uma pinta preta num quadro preto, num lençol preto, aquilo não faz diferença. Mais um cigarro, mais um adultério, e essas modas e estas coisas, e esse nudismo exposto nas ruas, isso não condena aquela mulher sem Deus, porque ela é uma pecadora. Mas um descuido apenas com seu corpo deixa uma cristã com o rosto corado, deixa aquela mulher envergonhada. Esta sim, esta peca. O cristão peca, na verdade, mas o pecador não peca, porque ele já é um pecador. Ele já está condenado pelo pecado da incredulidade na palavra de Deus, por falta da revelação no sangue de Jesus Cristo. Ele nunca lavou a sua alma. Portanto, tanto faz uma coisa como outra. De qualquer maneira estão perdidos. Mas há um cristão, há uma cristã? Não. Oh, isto não faz mal. Isso não tem importância. O que tem isto? Sim, isto não faz mal. Isso não tem importância para um pecador. Mas para um cristão, isto tem importância. Isto lhe tira a paz. Até que ele se aproxima de Deus, entra no Santíssimo dos Santíssimos, no Santo dos Santos, através de uma fé revelada no sangue de Jesus Cristo. Ele não tem paz. Por isso, a propiciação, o sacrifício de Deus nesse dia tem que estar no próprio crente. Porque esse sangue é que faz a asepsia, é que faz a limpeza constantemente, dia e noite, porque ele está em nós, com esse espírito de intercessão. E Deus, quando vê a este cristão, a esta cristã aqui na terra, ele não vê propriamente o que aquela pessoa foi no passado. Ele vê o sacrifício do seu filho naquela pessoa. E o vermelho olhado através do vermelho se torna branco como a neve. Olha o vermelho através de vermelho. Coloque um papel vermelho antes de qualquer um pano vermelho ou qualquer outra coisa. Você verá aquela outra coisa branca. E é assim que Deus olha para nós, que temos fé como a de Abel,
que oferece o sacrifício, como São Pedro disse, como verdadeiros sacerdotes reais. E como Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Você entra, véu adentro, e ali você come do maná que não desvanece. Ali você está sob a luz, daquela luz da glória da Shekinah, aquela luz ininterrupta, que não para, não se apaga dia e noite, te mantém na luz, porque aquele que está em Cristo está na luz. Ali você reverdece a sua vida seca, como aquela vara de Arão se reverdeceu, cresceu e deu frutos. Assim o Espírito Santo começa a dar frutos em sua vida. Isso é que é ser cristão. A tradição nunca faz um cristão, mas sim a fé no sangue de Jesus Cristo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque havia naquilo uma revelação perfeita do que se exigia naquele instante. Não se exigia naquele instante que ele fosse um religioso apenas, que ele tivesse o seu nome no rol de uma igreja, mas que ele tivesse a revelação no sacrifício, que ele soubesse oferecer o sacrifício correto. E este sangue nos mantém limpos dia e noite. Você tem fé nisto? Então prossiga adiante. Se não, pense agora, com a alma suja, eu não posso comparecer diante de Deus. E não aceite nenhum arranjo que os homens fazem para cauterizar a sua consciência. Encare a Deus como Ele é, encare o diabo como ele é, encare a condenação como ele é, encare o julgamento aqui agora, enquanto você pode se arrepender e ser salvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse orar, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que confortava os de agonia. Intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se
gotas de sangue de um meigo rosto, sangue corria até o chão. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então nesse momento que de nós ali temblou gotas de sangue por nossas culpas